Oi, pessoal, a professora Tamara que está falando. E nós vamos falar nessa audioaula da Primeira Guerra Mundial e também da Revolução Russa. Fala para vocês uma coisa, é importante que vocês peguem o material que eu forneci para vocês em aula e façam os exercícios referentes a essa matéria, tá? É muito importante fazer aqueles exercícios. Então vamos lá, gente. A causa da Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que nós temos que saber é que uma das causas da Primeira Guerra, né, é a disputa das grandes potências da época, que são potências industrializadas pelo mercado consumidor, né, que vão começar a querer a sua fatia, o seu pedaço do bolo. Vão começar a disputar. Então, cada um quer um pedaço maior do bolo. Ninguém quer ficar com um pedacinho pequenininho. Tá? Então, isso é importante. Essa disputa das grandes potências que estavam se industrializando e que queriam o mercado. Todas queriam o mercado consumidor. Nenhuma queria ficar para trás. Então, a concorrência de mercados era muito grande na época. Então, isso é um dos fatores que vai gerar. Então, nós temos uma rivalidade muito grande, principalmente entre a Alemanha, a Inglaterra e a França. Além da rivalidade por mercados, nós temos o nacionalismo. O que é o nacionalismo? A gente confunde muito esse conceito. Tá? Então, nós vamos ver. O nacionalismo, gente, ele nada mais é do que um amor tão grande que eu sinto pela minha pátria, e esse amor acaba me levando ao ódio pela pátria do outro. Pelo outro. Eu amo muito a minha pátria. Eu tenho uma cegueira, vamos dizer assim, pela minha pátria, e faz com que eu tenha raiva do outro. Um ódio do outro. É uma coisa bem interessante. Vamos nos localizar no contexto. A Alemanha, gente, ela foi um dos últimos países a se industrializar. E ela começou então a buscar mercado consumidor. Que ela não tinha, ela foi uma das últimas aí a se industrializar. Isso acabou fazendo com que ela entrasse em rivalidade com dois grandes impérios, que, diga-se de passagem, eram os maiores impérios coloniais que detinham colônias da época, que era a Inglaterra e a França. Então, aí que a coisa começa a complicar. Essa questão do ódio é a xenofobia, né? Que é o ódio que eu tenho pelo estrangeiro. Claro que isso também tem muito da questão de fomentar esse ódio, né? Esse ódio ele tem que ser nutrido a cada dia. E isso acontecia, essa nutrição desse ódio. O preconceito e o racismo era muito forte. Né? Então, um horror pela etnia, pela raça do outro, né? E um preconceito muito grande. Isso aí vai desembocar uma guerra que é chamada Primeira Guerra
moderna. E por que moderna? Porque ela vai se utilizar de alguns elementos que antes nunca tinham sido utilizados em guerra. Ela vai de 1914 a 1918, tá? E o que foi utilizado pela primeira vez? Foram equipamentos que tinham outro tipo de finalidade. Vou dar um exemplo para vocês. Os trens, nessa guerra, eles vão ser utilizados para o transporte de material pesado, de tropas. A metralhadora já havia sido utilizada, mas não nessas proporções que vai ser utilizada na guerra. Rifles, daí com 1000 metros. Gases venenosos. O tanque. E os aviões para o combate e bombardeio. Tá? Então, é uma inovação. E por isso essa questão aí de uma guerra moderna, né? Porque antes as guerras não se utilizavam de todo esse aparato. Antes era algo muito distante. A guerra, o que acontecia? As pessoas iam para a guerra e voltavam alguns gatos pingados, vamos dizer assim, sobreviventes, que voltavam e contavam uma historinha. Ah, a guerra era assim, a guerra era assada. Agora não. Agora as pessoas veem o horror. Elas conseguem enxergar o bombardeio de perto. É uma realidade. Antes era distante. E era contada pelos sobreviventes. Agora não, agora é o palco, agora se nota, se vê, se percebe, se tem a visão dessa guerra. A guerra ela envolveu, só para que vocês tenham uma ideia, 36 países. E ela tem a duração de 4 anos. Não se pensava que ela ia durar tanto, mas durou. Né? Nós temos aqui um fato interessante, que é exatamente quando se finda essa guerra, que vai se findar com o Tratado de Versalhes, aonde nós temos algumas imposições, que era ceder parte do território e parte das colônias, ou seja, o vencido, ele tem que ceder isso para o vencedor. Ele tem que entregar os armamentos, os submarinos, os aviões, os transportes, tem que entregar tudo. E ainda por cima tem que pagar uma indenização aos vencedores pelos danos e perdas que foram causados na guerra. Então, para que vocês tenham uma ideia, o vencido, ele é humilhado, porque ele tem que entregar tudo que ele tem, todos os territórios, armamentos, ele fica defasado, né? Tem que ainda pagar indenização, então vai ficar quebrado. E é isso que vai acontecer com a Alemanha, que a Alemanha ela foi o último país a ser derrotado. Então a Alemanha que vai pagar o pato, né? Tem que pagar a conta. Essa humilhação, ela ficou impregnada na população alemã, que se viu humilhada, que se viu assim, como é que eu posso dizer para vocês, totalmente abalada com isso. E isso aí não morreu, ficou guardado e depois vai ter um troco, e um troco assim, ó, um troco monstruoso com o Hitler. Então isso aí fez depois essa causa derivou uma consequência muito complicada. Quais foram, na verdade, as consequências dessa primeira guerra? A Europa, gente, ela estava arrasada, tá?
toda a indústria da Europa, ela estava voltada para a produção de arma. Então, ela parou no tempo em questões de outro tipo de industrialização. Ela estava voltada para a indústria bélica. Então, não tinha outra questão senão se armar cada vez mais. Os Estados Unidos, como ficou por cima da carne seca, ele começa a reinar absoluto como uma nova potência mundial. E não era. Ele passa a ser por conta da guerra. E aí nós temos uma mudança no mapa político da Europa. Porque a Europa está destruída. E as grandes potências já não são mais as grandes potências. E aí os Estados Unidos, que não está na Europa, está na América, ele começa a reinar absoluto. Se achar, vamos dizer assim. Então, com a Primeira Guerra Mundial, nós temos também uma mudança de contexto social, de papel social. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher tinha um papel social muito definido. Ela tinha um papel dentro da sociedade de mãe, de dona de casa, né? Esse era o papel da mulher. Só que com a Primeira Guerra, as mulheres elas foram chamadas para ocupar o lugar dos homens na linha de produção, porque os homens estavam lá guerreando, estavam lutando. Então, elas tiveram que ser as substitutas dos homens, tiveram que trabalhar. E também elas se transformaram em enfermeiras nos hospitais. Também começaram a exercer essa função. Então, o papel da mulher, o papel social da mulher muda. E não volta mais. A mulher, ela não volta a ser aquela figura social que é mãe, que cuida dos filhos, que fica em casa, que espera o marido. Depois daí, ela já começa a trabalhar e não para mais. Né? Então, o papel da mulher social mudou completamente a partir daí. Uma coisa bem importante da gente marcar. Então, isso eu considero, em questões sociais, um dos marcos, uma coisa muito marcante. Aí a gente vai ver as mulheres trabalhando nas fábricas, a mulher engajada, totalmente diferente do que era, né? E as questões políticas, como eu disse para vocês, o cenário todo político muda. Agora, saindo um pouco dessas questões de Primeira Guerra, vamos ver o contexto da Revolução Russa. Como é que se deu? A Rússia, gente, ela ficou estagnada no tempo, sem fazer nenhuma reforma, buscando quase nada. Ficou ali, com uma economiazinha ali, à base de agricultura. As outras nações achavam que a Rússia era uma nação atrasada, porque era voltada para a agricultura, para o campo. E não se tinha nenhum interesse em modernizar plantações, nada acontecia. Nós tínhamos o governo de um czar, que é o Nicolau II. Ele governava a Rússia, cobrava dessa gente altos impostos, desses trabalhadores do campo, porque a base da economia era a agricultura. Esses trabalhadores, eles trabalhavam muito, só que eles ganhavam muito pouco, né? E viviam aí num estado de miséria muito grande. Já os trabalhadores da parte urbana, eles viviam de uma indústria, mas muito escassa, né?
e eles não gostavam daquilo que o czar impunha para eles, né? E também não era um trabalho muito fácil. Essas questões vão desembocar no que nós chamamos de Revolução Socialista na Rússia, que vai se dar em 1917. Essa revolução, gente, ela tem por base, ou seja, por trás, um alicerce, que é a teoria socialista. Essa teoria, ela vai ganhar força e consistência com uma figura que vocês vão ver muito em sociologia, que é o Karl Marx, e depois com o Friedrich Engels. Então, o que eles pensavam, tá, esses pensadores? Que a sociedade, ela sempre evoluiu através do conflito. E que conflito era esse? Do explorado e do explorador. O que nós chamamos de luta entre as classes sociais. Uma dialética. Então, é o proletariado, que são os trabalhadores, versus a burguesia. É a partir daí que a sociedade evolui, a partir do resultado dessas lutas. Então, esse era o pensamento. Então, retomando a ideia, a luta entre a burguesia e os operários. Os trabalhadores, eles deviam ter o poder nas mãos, e tendo o poder nas mãos, o poder sendo dado para os trabalhadores, aí sim nós íamos ter uma sociedade justa e igualitária. Se o poder está na mão da burguesia, não é igualitária, porque a burguesia não tem interesses de igualdade, né? O teor está impregnado na burguesia é exatamente o individualismo, né? O individualismo está impregnado nessa burguesia. A pessoa não se importa com o outro, se importa consigo mesmo. Eu tendo o meu, tá tudo bem, né? A eliminação das classes sociais. Isso era um ideal. Não ter mais as classes sociais. Não existirem mais. E a eliminação da propriedade privada. Também. Então, isso aí eram os ideais dessa teoria. Nós vamos ter dois grandes grupos que vão aparecer nesse período. O primeiro grupo, ele é formado pelos mencheviques, que eram a minoria, e eles defendiam os trabalhadores, só que essa defesa dos trabalhadores dizia assim, ó, que eles podiam conquistar o poder estabelecendo aliança com a burguesia. Isso é conhecido nosso. Mas isso aí não está dentro do pensamento marxista. Dá um exemplo para vocês, né? Quantos partidos políticos nós temos que são de base socialista e que fizeram aliança já com a dita burguesia. Só que isso para o Marx não era permitido. Agora, os bolcheviques, eles sim, eles eram a maioria e eles defendiam que os trabalhadores eles deviam conquistar o poder pela revolução, pela luta. Isso é uma tendência marxista. E isso é a real essência marxista. Então, não deve fazer conchavo com a burguesia e tem que tentar pela revolução.
E eles vão ter um líder, né? Eles eram a maioria e o líder é o Lenin, tá? Grande figura histórica. Quais são as etapas da Revolução? A primeira etapa é a Revolução Branca, com os mencheviques, em fevereiro de 1917. Depois a Revolução Vermelha, que até hoje é falado, os vermelhos, né, muito ligado com o socialismo, que é os bolcheviques, em outubro de 1917. E aí nós vamos ter uma guerra civil entre os dois, entre os brancos e os vermelhos. Eles vão entrar em guerra. E quem é que vai ganhar? Os vermelhos. Os vermelhos é que ganham. Quais são as causas dessa revolução? Em 1917, gente, aconteceu a Revolução de Fevereiro, tá? Que é a Revolução Branca, que tinha como objetivo tirar o poder do czar Nicolau II e visava tentar estabelecer uma república popular de cunho liberal e que trouxesse uma nova perspectiva de vida para aquele povo russo que não aguentava mais o que o czar fazia, né? Estavam muito insatisfeitos. Eles viviam numa situação de descaso, né? Os investimentos industriais eles eram concentrados em centros urbanos, quer dizer, não tinha nada para o campo vivia num atraso total. As pessoas elas tinham uma jornada de trabalho excessiva, isso nós já falamos quando a gente falou da questão aqui no Brasil, né? Uma jornada de trabalho de 12 a 16 horas diárias, tá? Não recebiam alimentação, estavam sujeitos às doenças, trabalhavam em locais sem nenhuma condição. E isso aí deu brecha para que essas ideias aí marxistas aflorassem, né, gente? A situação não estava boa. É o que a gente fala, né? A crise, ela abre espaço para esse tipo de coisa. Ou para regimes totalitários, ou para essas revoluções. Então, sempre vai acontecer, né? E, no caso, nós temos a questão da abdicação do czar. Ele abdica e dá o poder provisório. Isso também nós já vimos aqui no Brasil, né? Poderes provisórios, estamos vendo até hoje. E sem mudar nada, né? Não muda a realidade da Rússia, o governo provisório, o que nós já estamos vendo aqui no Brasil, né, gente? O nosso governo provisório, né? Não muda muita coisa. Também não agrada a população. Então, o governo antes do czar não agradava, mas o provisório também não agrada, né? Então, o que vai acontecer? Na madrugada de 25 de outubro, aí os bolcheviques, os que eram a favor da revolução, que tinham o Lenin como líder, aí então eles vão botar para quebrar, né? Eles então, o que eles fazem? Eles pegam elementos, vamos dizer, revolucionários, anarquistas. Então eles entram lá na sede do governo provisório, invadem e põem para quebrar, né? Eles então fazem a festa, né? O que vai acontecer? Esse partido bolchevique, ele derruba o governo provisório, tá? Isso é uma coisa que aqui no Brasil poderia acontecer. Poderia acontecer, né? Porque a gente tem que estar ligadinho com a história, porque as coisas podem acontecer, né? E aí é imposto um governo socialista,
que se acredita que é a melhor forma de governo na hora. É dar o governo para a mão dos trabalhadores. O Lenin, ele vai assumir, tá? Ao assumir, um dos primeiros atos do Lenin foi retirar o país da Primeira Guerra Mundial. Ele instala o Partido Comunista. Ele implementou também as uniões das repúblicas socialistas soviéticas e se tornou uma das maiores potências econômicas e militares do globo. Que vocês lembram, né, o que estava acontecendo, né? Naquele período. Nós temos uma crise do capitalismo, mas eles ficam intactos, blindados, porque eles estão com o socialismo. E no que diz respeito à democracia, não houve mudanças, né? Porque o Partido Socialista, o Partido Comunista, ele é autoritário. Ele reprime qualquer manifestação. Então também tem isso aí. Né? Então não deixa de ser a dita solução. Quando a crise aparece, quando a falta de respeito aparece, vamos colocar uma autoridade, vamos botar a ordem nesse galinheiro, uma coisa autoritária, rígida, dura, né? É o que acontece, né, gente? Não tem jeito. Então, nós temos uma nova política econômica. Então, para reconstruir a nação, o Lenin adotou algumas medidas, né? Uma delas é promover um certo retorno às práticas capitalistas, só com o objetivo de aumentar um pouquinho a produção, mas nada muito grande, porque se implementasse o capitalismo, tinha que acabar. Lembram que eu falei para vocês? Fomenta uma manifestaçãozinha, vamos lá e corta a cabeça, né? Corta aquilo ali. E o Estado, ele tinha que fazer uma supervisão e um controle da economia e do comércio exterior também. Então, o Estado é que comanda tudo. Tá? Então, isso é muito importante. Eu passei para você, gente, um texto que ele não é um texto histórico, ele é um texto literário. Que ele fala sobre o cotidiano do operariado russo no primeiro período que aconteceu a Revolução. Então, esse início ele é bem interessante. Ele diz assim, ó, todos os dias o apito pungente da fábrica cortava o ar esfumaçado e pegajoso que envolvia o bairro operário. E obedientes ao chamado, seres sombrios, de músculos ainda cansados, olha como é que ele descreve esses trabalhadores. Deixavam os seus casebres acanhados e escuros, feito baratas assustadas. Sob o frio do amanhecer, eles seguiam pela rua esburacada, em direção à enorme jaula de pedra da fábrica que os aguardava. Aí ele vai começando a falar, gente, que os pés pisavam a lama, vozes sonolentas emitiam roucas saudações, palavrões, dilaceravam com raiva, né? Então aqui ele vai falando o dia a dia na fábrica, o dia consumia-se na fábrica, as máquinas sugavam de seus músculos toda a energia que necessitavam. Então é bem interessante esse trecho, eu vou pedir que vocês leiam na íntegra, porque fala mesmo como é que o operário se sentia naquela época. Então vocês conseguem entender o porquê de fazer uma revolução, por que tomar o poder. Porque realmente aquilo era um fardo. Eles saíam de casa, tinham que trabalhar uma jornada de trabalho excessiva. Quando voltavam para casa já não tinham vontade de fazer nada, não podiam curtir a família, não podiam fazer nada, eles já não aguentavam mais essa situação.
Então estava realmente no ponto ápice, tá? Então isso aqui é muito interessante, porque traz esse sentimento que acontecia. O outro texto também é um texto muito interessante que a gente tem que ler, que ele vai falar para a gente sobre a corrupção, tá? A corrupção é o maior problema russo desde a queda do comunismo. Para combatê-la, é preciso olhar os países que já venceram essa guerra da propina, né, da corrupção. Então, o texto ele fala assim, ó, gente. A corrupção é um dos grandes males nesse início de milênio. Para começo de conversa, ela representa uma discriminação contra os pobres. Uma pessoa rica pode pagar suborno e ter o que deseja. O pobre não, né? Além disso, ela constrói a legitimidade do Estado em todos os seus aspectos. Quem vê um funcionário corrupto na alfândega de um país imediatamente começa a duvidar dos seus serviços públicos. De repente, a legitimidade do governo deixa de existir e as pessoas passam a não respeitar a lei. Por que a pessoa não respeita a lei, né, gente? Porque as pessoas são corruptas. Primeira coisinha é se corromper, né? Se a gente parar para pensar, nós, no nosso dia a dia, nós não respeitamos as leis. Nós furamos fila, né? A gente fura fila. A gente, às vezes, tenta conseguir um atestado falso, frio, né? Então, nós nos corrompemos. A gente senta naquele banco dos idosos, finge que está dormindo. Nós fazemos isso. Então, na verdade, somos todos corruptos. Nós não obedecemos às leis, burlamos, queremos tirar vantagem das coisas. E a gente começa a julgar os nossos governantes. Mas os governantes são fruto da própria sociedade. Se a sociedade se comporta assim, por que eles não se comportariam? Né? Se eles são fruto da sociedade. E eles estão lá porque nós os colocamos lá. E se nós somos corruptos na nossa essência, a gente faz as nossas gambiarras, os nosso jeitinho brasileiro, eles lá também fazem e tiram a vantagem, né? E aqui ele segue, ele diz que a corrupção ela atinge todos os países do mundo, mas é essencialmente séria nas economias em transição, como a Rússia, né, que estava numa transição. Recentemente notamos uma mudança em pesquisas feitas com empresários que atuam no país. Até o ano 2000, a preocupação principal era os desvios dos altos escalões do governo central. O maior exemplo desse tipo de problema foi o processo de privatização, que acabou beneficiando um pequeno número de oligarquias, né? De elites. E nos últimos anos tem crescido muito a preocupação com a corrupção nos estados e nas cidades. Quando se pensa no problema vivido pelos russos, vale a pena olhar para o caso de outras grandes federações, como os Estados Unidos. Há 60 anos, os americanos enfrentaram problemas muito sérios com a corrupção. E há muitos estudos sobre o tema. Aí ele fala assim, ó, por fim, as pesquisas recentes sugerem a existência de uma
correlação entre burocracia e corrupção. É aí que eu queria chegar. A burocracia faz com que a gente acabe apelando para a corrupção, né? Por exemplo, a pessoa ela quer abrir uma casa noturna. Só que é tanta burocracia, é tanto papel, é tanta exigência, é tanta fiscalização que o que ela faz? Ela vai lá, oferece um dinheirinho para uma pessoa que tem o poder de dar um alvará, vai lá e consegue. Fica liberada a casa noturna para poder utilizar. Aí depois acontece, por exemplo, como aconteceu, exemplos, né? Um incêndio. E aí foi ver, será que ela tinha mesmo condições de estar aberta? Quem é que fez a fiscalização para ver se ela estava com condições? Se ela estava equipada numa situação dessa? Na verdade, ela não estava. Mas deram a autorização, a liberação, porque se ela fosse se equipar, esperar a liberação, quanto tempo não ia demorar, ia deixar de lucrar, de trabalhar. E assim vai. Foi o caso lá, por exemplo, da Boate Kiss. E existem outros casos. Restaurantes que a gente conhece, que funcionam dentro de grandes irregularidades e que se pagam tanto para fazer vista grossa. Agora a questão da água aqui no Rio Grande do Sul, não faz muito tempo nós tivemos a questão da água mineral e a vista grossa. Tudo por conta da burocracia. Porque tem que ter 1001 coisas, né? 1001 papéis. Pessoa quer tirar um financiamento para comprar uma casa, precisa de não sei quantos fiadores. Ah, então vamos fazer por um outro caminho, já que pelo caminho legal não dá, né? Ah, o banco tem uma fila gigantesca no banco. Mas quantos caixas estão trabalhando? 2? Ah, então vou furar a fila, porque também já não tem todos trabalhando. Então essas coisas todas facilitam a corrupção. Então a corrupção é facilitada por conta dessa burocracia toda, né? Então, se diminuísse um pouco essas questões burocráticas, não que a corrupção fosse desaparecer, mas que se poderia amenizar um pouco essas questões, né? Então, isso aí são pontos que a gente tem que marcar, né? Voltando para essa questão do socialismo, fatores da queda, tá, gente? A excessiva centralização do poder, o poder estava muito centralizado na mão daquele líder, desperdício de recursos, baixa produtividade, porque o Estado é pai, é paternalista, ele dá tudo para todos, então ele não tem produtividade. Não inova tecnologicamente. E a corrupção também foi um dos fatores que fez com que o socialismo não vingasse. Então, tudo isso aí que a gente está estudando são questões históricas, ou seja, já passaram, mas que são presentes no nosso dia a dia. Já dei vários exemplos para vocês, né? Então, são questões aí que estão presentes no nosso dia a dia, né? Não tem como fugir disso. Por isso que são tão essenciais, porque não fogem daquilo que a gente está vendo no dia de hoje. Eu dei para vocês algumas questões
para vocês me falarem sobre as condições de vida do operariado russo. Vocês conseguem responder essas questões com aqueles antecedentes que eu passei para vocês e também com aquele próprio textinho onde dá toda uma descrição do que esses operários estavam passando naquele momento, tá? Quando eu falo sobre a alienação e o sentimento de evasão, o operário russo, ele acabava tendo esse sentimento de evasão, de querer sumir daquele lugar, por conta da pressão que ele passava, né? Então ele se via oprimido, ele não tinha direito a parte nenhuma. Ele trabalhava, dava e não recebia nada. E isso aí é muito complicado. Que a pessoa faz e não recebe nada, né? Acaba não recebendo nenhuma parte do bolo. Então ela tem vontade de sair de lá, de se evadir, de fazer uma outra realidade, de se isolar. E essa outra realidade, esse isolamento, seria através de um outro sistema, que não mais aquele que estava sendo imposto, e sim esse sistema socialista. Depois, ali naquela charge sobre o impacto da Revolução Russa no Brasil, a gente tem assim, ó, o bolchevismo no Brasil. Ali diz ali, ó, vamos repartir esse chocolate, eu também tenho direito, né? Aí ele fala assim, que ele tem direito também às delícias da Lacta. Claro que ali é uma charge, né? Como se ele tivesse ali comendo um chocolate e o operário quer ter esse direito, né? Ele também quer uma fatia do bolo. Ele está trabalhando, então ele também tem o direito de usufruir das coisas. As coisas têm que ser para todos, de forma igual. O que eles pregavam? Repetindo para vocês. Derrubar essa questão das classes sociais. Impor uma igualdade, que todos possam ter as mesmas coisas. Possam utilizar das mesmas coisas. Né? Mas não existia outro jeito senão a revolução. Porque não podia ser de uma forma pacífica ou se aliando com a burguesia, porque isso não ia dar certo e não dá certo. A gente já viu aqui no Brasil mesmo que alianças com a burguesia não dá certo. Então, não se tinha outra questão. Mas eu coloquei um pouquinho também para vocês dessa questão da Revolução Russa no Brasil, os impactos, também num texto para vocês, tá? Coloquei para vocês também um filme do Lenin, o Adeus Lenin. Qual é a relação entre a centralização do poder e a corrupção? O poder, ele fica muito centrado na mão de uma pessoa, começa essas questões da burocracia e a corrupção ali se cria. Crimes de corrupção no Brasil. Nós temos aí essas questões da corrupção. O Brasil hoje está vivendo questões muito fortes.
tá? Então, a gente pode aí exemplificar várias coisas, né? Nós temos aí o Lava Jato, a questão da Petrobras, a gente viu muitos exemplos de corrupção. A gente pode citar muita coisa, né? Então é basicamente isso, gente, que é preciso que vocês entendam. Não só essas questões históricas que são importantes, mas tentar fazer sempre relação com o Brasil, principalmente com os nossos dias de hoje, que é o que nos interessa, mas também com um Brasil um pouco, entre aspas, afastado de nós, dentro da contemporaneidade mais afastado, mas que estão toda hora trazendo coisas para cá, para a nossa realidade, por isso que nos interessa. Tá certo? Bons estudos para vocês!